Bom, esse é o vídeo, então, sobre impressão 3D do sólido, né, ou da superfície, tá? Mas no sentido de imprimir o volume. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou ilustrar com o hexágono, né, que já estava sendo o volume ilustrado em tudo. Então, aqui está o hexágono em escala, né, aqui está o algoritmo. Esse aqui é o hexágono no tamanho original. E ali dentro, pequenininho, temos o hexágono em escala. Isso já foi mostrado no vídeo, né, daqueles procedimentos básicos, como colocar em escala o objeto. Então, ali está o sólido. Nesse caso vai ser muito simples, porque esse hexágono ele já é um sólido, tá? Uma das principais regras para impressão 3D é que o volume tem que ser fechado. Ele não pode nem ser só uma superfície, só uma face, e também não pode ser um volume com buracos, tá? Com furos. Mas nesse caso, como ele foi gerado a partir de uma superfície que foi extrudada, né? Ele já foi dado o scale, né? Feito esse fator de escala, né? Para redução do volume no tamanho do protótipo, já é um volume fechado. Mas de qualquer modo eu vou ilustrar. Então, pessoal, lembrando que aqui a gente está trabalhando em metros, né? Nesse caso, eu estou trabalhando em unidades, considerei metros, tá? E como a gente pode ver aqui, o rino aqui está em metros. Aí então tá tudo certo, né? Nesse momento eu vou dar o bake, então eu vou clicar com o botão direito em cima do comando, clicar em bake, tá? Posso escolher um layer, se eu quiser, layer 1, por exemplo, e dar OK. Ó, daí agora o volume já veio pro rino, tá? Então, ó, se eu esconder aqui, eu vou ver que o volume já está no rino, ele tá vermelho por causa do layer, tá? E ele tá com essa aparência de frame, né, de vazio, por causa da visualização. Se eu clicar aqui, ó, nessa bolinha Shaded Viewport, a gente vai ver que ele já fica sombreado, tá? E eu posso visualizar ele por baixo para confirmar que ele de fato está fechado, tá? Então, a partir disso, esse volume já é adequado para a impressão 3D. Lembrando que é bom conferir antes as medidas, né? Para ver se o protótipo está do tamanho certo. E a gente tem aquela regrinha, tá? Então, agora eu já posso selecionar aqui esse volume e exportar, mas as ferramentas de impressão 3D, elas leem em milímetros. Então, nesse momento, eu tenho que converter para milímetros antes de exportar. Então, eu vou aqui em metros, Unit Settings, e vou converter aqui para milímetros. Vou dar um OK. Ele vai me perguntar se ele pode ampliar, né, esse modelo por 1000. Eu vou dizer que sim, tá? Porque digamos, por exemplo, esse volume ele estava com 0,05 metros, né? Ou seja, 5 centímetros, né? Estou dando um exemplo, tá? Esse comprimento. No momento que eu converto para milímetros, ele vai multiplicar isso aqui por 1000 para ficar 50 unidades, né? Então, 50 milímetros. Então, ele multiplica esse volume aqui dentro do software, tá? Para fazer essa conversão. Mas o tamanho continua o mesmo, né? Antes era 0,05 metros, agora é 50 milímetros. Mas eu preciso em milímetros para que a ferramenta de impressão 3D consiga ler isso. Então, agora eu vou selecionar isso aqui tudo. File, Export Selected. Aí eu vou lá, escolho uma pasta, né? Impressão 3D. Opa, deixa eu diminuir aqui. Aí eu escolho o formato, tá? Nesse caso, tem que ser em STL, tá? Para impressora 3D. E vou escolher um nome. Então, hexágono, impressão 3D. Tá? Vou salvar nesse formato. Vou dar OK. OK. E ele já vai estar salvo. Então, eu vou lá na pastinha, impressão 3D, hexágono, impressão 3D, tá aqui, ó. Tá? Essa é a figura, né, do formato STL. Tá? Agora, eu vou apagar isso aqui, tá? Porque eu vou ilustrar outras coisas. O que mais que eu vou ilustrar? Bom, digamos que o meu sólido, eu fiz um sólido de revolução aqui para ilustrar, né? Ele é vazado, tá? Então, bom, eu quero aplicar um protótipo disso. Eu vou primeiro, né, executar, né, esse escalonamento, então, com o comando scale, tá? E indicar o fator de escala. Nesse caso, eu coloquei na 1 para 100. Vou ocultar essa peça grande, tá? Mas o que eu quero ilustrar é o seguinte. Bom, essa forma, ela é vazada, né? Ela é apenas uma superfície. Então, a impressora 3D não vai conseguir ler isso, tá? Para eu conseguir imprimir essa forminha, eu vou ter que ou fechar os buracos, tá? E gerar um sólido, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o comando cap holes
Eu dei 2 cliques no fundo de tela, escrevi cap, né? Já vai aparecer aqui. Nesse caso, o cap hole serve, porque são furos simples, assim, né? Cada um em uma face isolada. Vou conectar aqui, ó, e vou ocultar esse. Então, ele já fechou os buraquinhos, tá? Já gerou um sólido. Eu não tô conseguindo girar aqui porque tá muito pequeno. Acho que é por isso. Opa! Ele foi pra vista superior. Deixa eu ver. Perspective. E ligou o grid. Tá. Tá. Então, aqui está a minha pecinha. Aí eu posso girar aqui, ó. Depois de executar o cap holes, né? Giro para olhar para baixo, tá fechada, fechada embaixo, fechada em cima, tá? Às vezes o software dá esse problema no zoom, tá? Mas é só fechar e abrir. Eu pausei o vídeo aqui, fechei e abri de novo o programa, deu tudo certo, tá? Então, pessoal, bom, aqui, como eu fechei e abri, ele já voltou em metros, né? Mas tem que confirmar se tá em metros, tá? Senão, nesse momento, antes de inserir do Grasshopper pro Rhino. Se tiver em milímetros, tem que converter para metros, tá? Porque pelo menos eu estou trabalhando em metros, né? Claro que se vocês estiverem trabalhando em outra unidade, dentro do Grasshopper, tem que conferir se é a mesma unidade. Só isso, tá? De trabalho e de inserção do objeto dentro do Rhino. Então, bom, nesse caso, fechei, né, os furos da geometria. Então, agora eu poderia, nesse caso, eu poderia dar um bake aqui, ó. Clica com o botão direito, bake. Vou dar um OK, tá? E ela já veio pra cá. Então, se eu ocultar ela aqui, ó, é claro, ela desaparece, né? Aparece só aquelas linhas de construção, porque tá só com o frame. Mas se eu ligar a visualização sombreada, né? Aquela shaded aqui, ela já aparece aqui, tá? Aí, esse sólido também eu posso imprimir em 3D. Então, nesse momento, eu viria aqui, Unit Settings, para converter para milímetros. Milímetros, OK, OK. Aí, eu vou dar um zoom out aqui. Aqui tá minha peça. De novo, vou selecionar ela, File, Export Selected. Aí, vou escolher aqui o formato STL, tá? Revolução. Opa, já tem um arquivo com esse nome. Tá, bom, salvar. OK, OK. E é isso. O arquivo está pronto para ser importado pelo equipamento de impressão 3D. Bom, mas digamos que eu não quero imprimir o sólido. Eu realmente queria imprimir só a superfície, tá? Então, aqui está ela. Opa, bem pequenininha. Deixa eu converter aqui de novo para metros, né? Importante, antes de eu inserir outra coisa aqui dentro. Vou voltar para os metros, que é a unidade que eu estou trabalhando dentro do Grasshopper, tá? Digamos que eu não quero imprimir o sólido, eu quero imprimir só a superfície mesmo. Se eu der um bake nessa face aqui dentro do Grasshopper, do Rhino, para essa geometria ir para dentro do Rhino, eu não vou conseguir imprimir isso pela impressora 3D. Mas o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso dar uma pequena espessura para essa superfície, tá? Para ela ser um sólido, né? Mas um sólido bem fininho, digamos, um elemento sólido, não apenas uma casca, tá? Mas que a impressora 3D já consegue ler. Como é que eu posso fazer isso? Dentro do Pufferfish, que se eu não me engano é um plugin, eu acho que ele não vem junto com o Grasshopper, tá? Talvez vocês tenham que baixar ele dentro do site do Rhino, do Food for Rhino, né? Podemos colocar na descrição do vídeo aqui. Esse plugin, o Pufferfish, ele é bem útil, tá? Então, dentro da aba Surface, a gente tem esse comando que chama Offset Surface, tá? Que eu vou inserir aqui. Ou, se vocês digitarem aqui no fundo de tela, Offset já vai estar ali, tá? Offset Surface. Esse comando, ele vai dar um offset em toda a superfície, tá? Para fora ou para dentro, dependendo do valor que eu inseri, tá? Então, o que esse comando me pede? Ao dar esse offset, ele vai criar uma espessura, né? E ele vai fechar a superfície num sólido, tá? Esse comando, ele me pede a superfície, a distância do offset. Ele me pergunta se eu quero fazer para os dois lados. Eu acho que é isso. Eu nunca usei esse comando, essa parte aqui, né, do comando. Mas eu acho que ele vai dar o offset para os dois lados, tá? Nesse caso, a gente não vai usar. E me pergunta se eu quero criar um sólido, porque ele também pode só dar offset e manter, digamos, essa característica de só superfície. Então, eu vou fazer pra gente ver. Aqui onde ele pede superfície, eu vou conectar a geometria, tá? Só que, ó, ele deu um offset gigante, porque a distância aqui tá 1, né? E eu tô com essa maquete no tamanho mais ou menos 0.05. Então, o offset de 1 ficou enorme. Então, eu vou dar um offset de 0.01, tá? 1 milímetro. Porque eu tô trabalhando em metros, né?
Então, ó, ele deu ali, ó, ele criou esse sólido. Agora, se eu ocultar a geometria original, eu vou ver que ele realmente tá criando um sólido, ó, porque ele até fechou essa face. Por quê? Porque aqui onde ele me pergunta se eu quero criar um sólido, a resposta padrão é true, tá? Se eu clicar aqui em cima e clicar em set boolean, né, e mudar para false, ó, ele não fecha o sólido, ele só criou essa casquinha, só deu offset na superfície, né, e criou essa superfície mais para fora, tá? Nesse caso eu quero justamente criar um sólido, então eu vou deixar true. Mas, digamos que eu não quero, eu quero criar essa superfície sem ultrapassar o tamanho original do meu sólido, né, do meu volume. Que no caso ele estava aqui dentro, então agora essa superfície, esse sólido está para fora, né, tá maior do que a geometria original. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso determinar que essa distância seja negativa. Então, eu vou inserir aqui um comando chamado negative entre o valor e a distância. Ou seja, esse comando vai ser executado para dentro. Tá, ó. Agora já mudou. Então, ele está para dentro do sólido original. Assim eu consigo manter o tamanho total, né, do volume. Então, a partir disso, eu posso dar um bake nisso aqui, né? Vou ocultar essa geometria, tá? Eu posso dar um bake no sólido, tá? Clicando aqui com o scroll ou com o botão direito, bake, e ela vai aparecer aqui no Rhino. Ó, tá? E isso aqui sim, a impressora 3D consegue imprimir porque tem espessura, né? Não é só uma superfície. Então agora de novo, posso vir aqui, Unit Settings, milímetros, ok, né, vou dar um zoom out aqui para achar a forminha, aí seleciono, vou lá, File, Export Selected, escolho STL, revolução, a superfície, é isso. Tá, pessoal, então de impressão 3D do sólido ou do volume geral, é isso que eu tenho para mostrar. Tá? Acho que cobre todos os casos, né? Então é isso.